Ok. Gente, a presença está pequena aqui, né? Mas não, infelizmente não dá para esperar tanto, porque lá para as 4h30 ainda vou ter uma outra reunião. Então, a aula de hoje vai ser bem light, né? Eu escrevi um material umas deduções e tudo mais, umas anotações em folhinhas, escaneei as folhinhas e já postei no AVA, disponibilizei para vocês. E a aula de hoje, ela vai se resumir em, né, equação de Nast, eletrodo de hidrogênio, que é o principal usado para determinação do potencial de eletrodo, potencial químico de diferentes substâncias, a DDP de uma pilha com ânodo e cátodo em diferentes temperaturas, exercícios, e aí no decorrer da semana eu vou ver se eu deixo alguma atividade para vocês, porque no nosso plano aqui, eu botei aqui a possibilidade de né, de exercícios ou atividades avaliativas, só que eu não dei pontuação, né, nesse... Ah, não, tá aqui, ó, 3,5. Então a gente pode passar uma atividade sim valendo alguns pontinhos, tá? E aí eu já vou, no finalzinho da aula, eu vou falar para vocês mais ou menos do que se trata. E a nossa próxima reunião vai ser a nossa prova, uma provinha simples. E eu vou fazer como a gente fez anteriormente. Vou colocar um PDF no AVA e vou dar 24 horas para vocês me retornarem com a resolução escaneada, assim como a gente resolveu a nossa primeira prova, tá? Então, seria mais ou menos isso aí. Então, seguindo aqui, tá? Hoje a gente vai ver como é que a equação de Nast ela é deduzida, tá? Então, vou botar aqui para apresentar. Então a gente... Ah, sim. Antes de qualquer coisa, antes da gente começar essa apresentação, o que vocês pensaram a respeito de se colocar uma pilha na geladeira? A pilha carrega, não carrega? E qual seria a termodinâmica? O que explicaria caso ela seja carregada? Qual seria a termodinâmica por trás disso? Eu deixei essa pergunta aí na aula passada. O que vocês acham? Professor, Boa... o que eu achei. Pode Oi, falar? pode falar. O que eu achei na internet é a questão que a pilha, né, para ela funcionar, está acontecendo uma reação química dentro dela. Aí, É, quando a gente coloca ela na geladeira, essa reação, a velocidade da reação vai ser reduzida, tá, fazendo com que ela tá dure um fazendo o pouco quê? mais. Se você puder falar um pouquinho mais alto, Giovana. Ah, desculpa, tá ouvindo? Ah, agora tô. Então, pelo que eu achei na internet, eu pesquisei assim os três sites. Falam que o que acontece, né, na pilha é uma reação. Aí quando a gente coloca a pilha na geladeira, no congelador, a baixa temperatura vai fazer com que a velocidade dessa reação seja reduzida, ela diminua, fazendo com que ela dure um pouco mais depois quando a gente tira ela. Foi isso que eu tinha visto. E você, assim, tem referência dos sites que você olhou? São Professor, foi os sites... primeiros do Google mesmo, quando eu Ah, do pesquisava. Google. Por que colocar Então, a pilha na geladeira? Aí eu li uns três primeiros e os três estavam falando a mesma coisa, porque mesmo quando a gente não está usando a pilha, a reação ainda continua acontecendo, não precisa estar em uso, né?
Por isso, Aham. e aí você reduz a velocidade da reação. Na realidade, a pilha ela não é carregada quando a gente coloca na geladeira. E assim, essa resposta, Giovana, que deram na internet, é uma resposta bem superficial, tá? Sim, é bem Porque superficial. se fosse uma pergunta assim de prova, de mestrado e tudo mais, a banca, né, a avaliadora ia dar errado na questão. Porque quando a gente fala em explicação termodinâmica, a explicação termodinâmica que melhor se enquadra nisso daí é a entropia. Então, por exemplo, se eu pego uma pilha, coloco no congelador, o meu sistema eletroquímico ele vai estar a uma temperatura bem baixa comparada à temperatura local. Então, quando eu tiro a pilha da geladeira e ela entra em contato com a temperatura externa, vai gerar meio que um choque e assim uma expansão entrópica. Tá? Então, eu tirei ela, a vizinhança dessa pilha vai estar mais quente. Então, eu vou causar um aumento da entropia, e aí é como se eu espremesse, se eu pegasse assim, uma bucha com um restinho de água, e aí a água está lá, tem uma certa carga. E aí, para eu tirar essa água da bucha, eu espremeria essa bucha. Né? Então, falando grosseiramente, né, seria mais ou menos isso. Então, esse choque térmico, né, e essa diferença de temperatura entre a vizinhança e o sistema que seria pilha, seria maior, né? A diferença, se eu pegar uma pilha a 25 graus Celsius e a temperatura externa tiver 30, eu não vou ter uma entropia tão grande quanto se eu tivesse uma pilha a 0 graus e a temperatura local a 35 graus, entendeu? E aí isso aí daria temporariamente, a lanterna acendeu, tá? É como se você estivesse espremendo o último fluxo de elétrons que tivesse dentro da pilha. Isso aí é bem bacana, tá? Então a explicação seria a entropia, né? Ô Gustavo, boa tarde. Esclareceu aí, gente? Tranquilo, Giovana? Sim, tranquilo, professor, entendi. Beleza, então. Então vamos começar a nossa aula, né? Então a gente vai falar aqui de a equação de Nernst, o eletrodo de hidrogênio, a DDP de uma pilha com ânodo e cátodo em diferentes temperaturas, que é uma outra pergunta, exercícios e possibilidade. Provavelmente vou postar amanhã ou depois uma atividade avaliativa para vocês. Seguindo, tá? Tudo começa quando a gente estuda pilhas ou o equilíbrio químico propriamente dito, né? O nosso ΔG. Tá? A gente sabe que pilha, diferente da eletrólise, ocorre uma transformação natural. E todo processo ou reação química que ocorre espontaneamente possui um ΔG menor do que zero. Aí a gente sabe também, né, que por definição G é igual a H menos TS. Aí das relações fundamentais da termodinâmica, dU é igual a TdS menos PDV, H é igual a U mais PV, G é igual a U mais PV menos TS. Diferenciando DH e DG, a gente tem isso daqui. Só que dU é igual a TdS menos PDV. Aí substituindo, né, uma dentro da outra, do ΔG, a gente vai ter que dG igual a TdS menos PDV, mais PDV, mais VDP, menos TdS, menos SDT. Então, a gente vai ter o corte de alguns termos aqui, e o nosso ΔG ele vai assumir essa forma aqui. E ΔG
é igual a menos SDT mais VDP. Mas a gente sabe o quê? Que da derivação parcial, né, do ΔG, que o dGdt, a P constante, é a própria definição de menos S. Assim como dG dP, a P constante, é a definição, no caso aqui, o nosso volume molar. Eu esqueci de colocar a barra. Tá? Então, por identidade matemática, que a gente sabe que dG é igual a menos SDT mais VDP, né? A gente tem, né, substituindo no lugar de menos S, que dG é igual a dρg, dρt, a P constante dt, mais dρg, dρp, a T constante dp. Integrando a nossa equação 1, a temperatura constante, a gente vai ter o quê? Uma equação do ΔG em função de condições padrões. Tá? O ΔG a gente sabe que é uma função da temperatura. Então, se eu quiser estimar o ΔG em diferentes temperaturas, a gente utiliza essa equação 2, que ΔG é igual a ΔG0 mais integral de P0 a P VDP. Parecida com aquela equação da entropia em diferentes temperaturas que a gente viu também, na Físico-Química 1. Aí começa uma discussão, onde ΔGT é a energia de Gibbs da substância sob a pressão de 1 atm, ou seja, a energia de Gibbs padrão, que é uma função da temperatura. Se a substância em questão for um líquido ou sólido, o volume será praticamente independente da pressão e poderá ser removido do sinal de integração. Então, o nosso ΔG assume essa forma daqui, ΔG igual a ΔG0 mais V, P menos P0. Como o volume de líquido e sólido é pequeno, a menos que a pressão seja enorme, o segundo membro da equação é desprezível. Comumente, para fases condensadas, a gente escreve que G é igual a G0T. E ignoremos a dependência de G com a pressão, o volume dos gases é muito maior que dos líquidos e o sólido, né, e depende acentuadamente da pressão. E aplicando-se a equação 2 ao gás ideal, ela se torna, né, que ΔG é igual a ΔTG0 em função de T, mais integral de P0 a P de nRT sobre PdP. Integrando aqui, a gente vai ter um Ln. Integrando E dividido por N, para a gente ter o quê? A definição de grandeza molar. Então, ΔG por N igual a ΔG0 T por N mais RT, né? O N daqui sumiu, Ln de P atm sobre, né? Sobre P em atm sobre 1 atmosfera. Como a definição de potencial químico se dá pela razão da energia de Gibbs por N, a gente tem que ΔMi é igual a ΔMi0 mais RT Ln de P. Aí eu pergunto, isso tem semelhança com o quê? Essa equação daqui, né? Essa semelhança, ela tem semelhança com a própria equação de Nernst. Porque essa história começa com um trabalho, né? A gente faz uma analogia aqui, um trabalho de uma queda de água, tá? O trabalho de uma queda de água ele é dado pelo volume de água vezes energia liberada sobre a unidade de volume. Essa equação está lá no Brad, tá? Quando se começa a falar sobre trabalho, né? Ele faz essa analogia com uma queda de água. Assim como para os elétrons, a gente tem que o trabalho
né, efetuado por um fluxo de elétrons vai ser dado pelo número de coulombs vezes a energia liberada por coulomb. E aí, substituindo esse conceito aqui, né, a gente tem que ΔG igual a ΔG0 mais RT de K de equilíbrio, mais o trabalho máximo lá da física 3, né, é dado por N vezes F vezes E, em que esse N é o número total de elétrons, F é a constante de Faraday, que vale aproximadamente 96.500 coulombs, e o E é o nosso potencial. Então, se eu tenho que o ΔG é dado por menos W, e ΔG é igual a menos NFE, se eu substituir o meu menos NFE nessa equaçãozinha daqui, a gente vai ter o quê? Que menos NFE é igual a menos NFE0 mais RT ln de K de equilíbrio. Daí, multiplicando tudo por menos 1, ou melhor, dividindo por menos NF, a gente vai ter que é igual a zero menos RT sobre NF ln de K de equilíbrio. Olha que bacana, né? Que dedução bacana. Eu acho essa dedução bem bacana, né? Da equação de Nernst. E aí a nossa equação de Nernst, ela assume, né? A forma resumida dela é essa aqui. Que o E é igual a zero menos RT sobre NF ln de Q. Em que esse Q seria o quê? Depois eu abro aí a outra telinha e pergunto aí a vocês de novo. Mas se a gente pegar essa equação, tem gente que gosta, né? Ou, eu prefiro usar o log do que o ln. Na minha opinião, eu acho que, eu tenho a equação de Nernst em função do ln, mas nos livros, nos exercícios online e tal, eu vejo mais o log, então vou decorar do log também. Tá? Não é no nosso caso, que as nossas avaliações vocês estão fazendo em casa, podem fazer do jeito que acharem melhor, mas no caso de uma prova, né, de mestrado que vocês vão se deparar aí pela frente, eu recomendo que vocês gravem só uma delas, que vocês usem essa primeira daqui, tá? E aí, mas se eu quiser colocar em função do logaritmo, né, é só botar aqui log de ln de Q equivale a 2,303 log de Q. Daí ela assume essa forma daqui, né, que é igual a zero menos 2,303 RT sobre NF log de Q. E aí, fazendo essa divisão daqui, se eu multiplicar esse cara aqui por R e pela nossa temperatura padrão, né, caso seja a temperatura... Não, eu acho que o T... Não sei porque eu tirei esse T daqui. Eu não lembro que conta eu fiz. Deixa eu fazer essa conta rapidinho. Vou pegar a calculadora aqui. Dividir o 2,303 por 96.500 vezes 8,314 vezes 298. É isso mesmo. O que acontece aí? Aqui, tá? Olha a confusão que isso aí pode dar, tá? Acabei de fazer as contas aí. Essa daqui eu vou escrever, botar aqui o mouse, né, como uma canetinha.
Essa equação daqui, gente, tá? Esse valor em específico aqui, ele vem da onde? Do 2,303 vezes 8,314 vezes 298 kelvins, que é igual a 25 graus Celsius, dividido por 96.500 coulomb. A temperatura some. Então, se a pessoa, né, decora esse tipo aqui de equação para fazer uma prova de mestrado, e na questão tem lá que o ânodo está uma temperatura X e o cátodo está uma temperatura Y. E a pessoa deixa essa informação passar e resolve a questão utilizando essa equação aqui, simplesmente vai errar a questão. Tá? Então, assim, eu particularmente, eu não recomendo nem o uso dessa e nem o uso dessa. Eu prefiro que vocês utilizem, tá? Eu recomendo que vocês utilizem essa equação daqui para resolver problemas de pilhas e eletrólise. Tranquilo? Então, usar essa equação daqui, tá? Não usar essa nem essa, tá? Porque isso aí gera confusão, tá? Geralmente em problemas de química geral, eu até falei com Cagliari uma questão que eu criei em diferentes temperaturas, ele falou, nossa, que bacana, eu vou passar a colocar esse tipo de questão nas minhas provas de química geral, né? Então, porque ninguém olha por aí. E geralmente, assim, a gente esquece desses detalhes, acaba decorando a fórmula mais simples para tentar resolver rápido um determinado problema e acaba errando a questão porque esqueceu de variáveis importantes que influenciam, por exemplo, na voltagem, na DDP de uma pilha. Tranquilo? E aí, gente, eu pergunto a vocês, o que seria esse Q daqui? Tá? Como é que funcionaria esse Q, por exemplo, na pilha de Daniel? O que seria esse Q? Não sei se alguém está escrevendo, mas eu vou voltar a pergunta aqui. Deixa eu abrir aqui. Não, ninguém. Ah, tá. A internet da Giovana está ruim. Ok. E aí, gente, o que seria aquele Q? O que seria? Pelo que eu sei, assim, que a gente já usou, é a razão das concentrações, né? Na realidade, em pilha a gente não fala, né? Oi, Giovana, boa tarde. Não, é a mesma Giovana que estava aí, né? Sim. É que mudou a foto. Aí eu pensei que. Não, tá bom, tá diferente aí. Esse Kia daí, eu entendo, Giovana, acontece isso aqui também, em qualquer lugar, né? Internet ruim, cai, enfim. Esse Q em pilha, vocês devem ter visto em analítica que a gente não usa mais concentração. Até porque em pilhas, né, a gente utiliza a lei de Debye-Hickel, que são condições, né, de soluções diluídas. Quando eu tenho uma concentração iônica muito alta, eu acabo prejudicando o quê? Em relação à corrente elétrica. Qual que tem maior condutividade elétrica? Uma solução diluída ou uma solução saturada?
qual que tem maior condutividade elétrica? João, Laís, Esther, Jéssica, Giovana. E aí? Qual que tem maior condutividade elétrica? Uma solução salina diluída ou concentrada? Professor, Hein, gente? Oi? incrível. Não ouvi, Jéssica. E aí, Laís, João? O que vocês... Acredito que é diluída, professor. Por quê? Porque a saturada, os íons que vão estar assim, não vão estar ionizados, né? Eles não vão conduzir, então não vai fazer diferença. No caso da diluída, eu tenho os íons em solução conduzindo aí corrente elétrica. Sim, a atividade iônica ela vai ser maior numa solução diluída. Por quê? Porque os íons vão ficar mais solvatados, né? Então, isso aí facilita, né, a passagem dos elétrons. Agora, quando você tem... É como se você tivesse um... Imagine um cano, né? Assim, que ele esteja uma artéria mesmo, né? E aí tem a artéria lá com colesterol ruim, né? Que acaba se agregando muito, impede a passagem do sangue, e a artéria lá com colesterol bom. E aí a passagem do fluxo sanguíneo ele é bem melhor. Então, no mesmo caso, ocorre, né, com a passagem de corrente, uma pilha, o fluxo de corrente. Então, o ideal é que a solução esteja diluída. E aí, quando a gente trata de soluções diluídas, a gente não fala mais de concentração, a gente vai falar de atividade iônica. Então, voltando aqui ao nosso esqueminha aqui da pilha de Daniel, né, que essa aqui é a representação da nossa pilha de Daniel. Se eu pegar aqui, deixa eu abrir aqui o outro. Vou botar aqui fininho, né, a minha caneta. E aí a nossa pilha de Daniel. Tá, eu vou escrever aqui. Minha canetinha sumiu. Sumiu minha caneta. Espera aí. Bem, hoje não quer funcionar. Eu queria escrever, deixa eu desconectar isso aqui, conectar de novo. Um minutinho só. Ver se ele vai conseguir enxergar. Opa, ok. Então vamos supor aqui, na pilha de Daniel, né, eu tenho o meu zinco indo, né, a zinco 2 mais 2 elétrons, isso aqui no ânodo, e no cátodo eu vou ter o meu cobre 2 mais 2 elétrons, indo a cobre 0. E aí vamos supor agora que eu tenha as concentrações, ou melhor escrito, que eu tenho aqui concentração de cobre 2,01, concentração de zinco 2,05, diferentes concentrações, tá? Então, o que a gente tem que fazer para resolver um problema desse tipo, né? O que a gente tem que fazer para resolver um problema desse tipo aí? Eu tenho que fazer o meu potencial para o zinco, né? O meu potencial para o zinco
0 indo a zinco 2, a gente vai escrever o quê? Que o E é igual a E0 menos RT sobre 2F vezes ln de quê? Laís, que está com microfone bom, Laís. A gente coloca ln de quê aqui? Ai, professor, eu sempre falava que era o LN do que está reduzindo sobre o que está oxidado. Eu não lembro se era isso. Pois é, a bendita decoreba. Essa bendita decoreba, gente, mais uma vez eu insisto, faz quase todo mundo errar questões de pilha na É UFRGS. costume. ln, né, desse cara daqui, zinco, concentração de zinco 2+, sobre concentração de zinco. Né? Olhando para a própria equação daqui. Né? Igual a constante de equilíbrio. Ah, né? professor, eu botava o que está reduzindo sobre o que está reduzido sobre o oxidado, porque eu usava o sinal diferente, se não me engano. Pois é, mas eu uso o sinal diferente. Você não precisa decorar isso, gente. A resposta está aqui na própria equação. Se eu pego aqui a constante de equilíbrio, eu vou ter o quê? Zinco 2+, né? Sobre zinco 0. Só pensar aqui, é só olhar para a equação. Né? Então, eu vou ter ln de 0,5. Por que não precisa se preocupar com o sinal? Já vou explicar. ln de 0,5 sobre o quê? Qual seria a concentração de zinco 0 aqui? Eu preciso dar esse valor para zinco 0? Não. Como ele é metal, eu vou colocar um aqui, ó. ln de 0,5 sobre 1. Acabou o problema. Né? Então, para o zinco 0 indo a zinco 2, a gente tem essa equação aqui, do zinco. Né? Zinco 0, zinco 2+. E para o eletrodo do cobre? Né? Para o eletrodo do cobre, a gente vai escrever o quê? Eu vou... Essa minha pranchetinha não tem muito espaço aqui. Para o eletrodo de cobre... Nossa Senhora, peraí. Para o eletrodo de cobre, eu vou escrever aqui em cima, tá? Para eu ter mais espaço. Então, para o cobre, eu vou ter o quê? Cobre 2+, cobre 0. Então, o meu cobre 2 para cobre 0 vai se dar pelo quê? 0 do cobre 2+, cobre 0, menos RT de ln de quê? De 1 sobre 0,1. Notem o seguinte, eu não precisei decorar sinal nenhum, como os livros, muitos livros, eles induzem a gente a decorar sinal, porque nesse caso aqui, o meu do cobre, o potencial padrão que eu vou utilizar é o potencial padrão de oxidação ou redução? É 0 Reg. Redução. E no caso de zinco, eu vou utilizar o E0 oxidação.
E outra coisa que vai alterar o sinal naturalmente para a gente é o LN. Enquanto o LN de 0,5 por 1, deixa eu só fazer a conta aqui para não falar bobagem, tá? 0,5 LN vai dar negativo, tá? Então, o LN de 0,5 sobre 1 vai dar um valor menor do que 0. Esse LN de 1 sobre 0,1, né, ele vai dar o quê? Vai nos dar um valor positivo, não é isso? Maior do que 0. Então, a própria equação de Nernst, ela se auto-altera, né? Meio que ela própria altera o sinal da equação final do potencial, no caso aqui do zinco, de oxidação, e no caso do cobre, de redução. E aí, no final dessa história, a DDP dessa nossa pilha vai ficar o quê? Vai ficar sendo o E0, oxidação do ZN0, ZN 2+, não, na realidade o E, tá? Professor, O E oxidação de ZN0, ZN+, mais o E de redução do cobre 2+, cobre 0. E aí a gente calcula a DDP da nossa pilha sem decorar nada, absolutamente nada. A única equação que a gente precisa gravar é essa daqui, tá? Que é igual a 0 menos RT sobre NF vezes LN de Q. Daí, gente, vocês nunca mais vão errar nenhum problema de pilha. Nunca mais vão errar nenhum problema de pilha. Não é bacana isso? Porque, assim, eu não conheço um aluno que não... Eu até lembro, né? Tem uma ex-aluna minha, que hoje é minha aluna de mestrado da UFES, eu insistia isso durante a aula de Físico-Química 2, insistia. E aí, nossa, eu puxei tanto a orelha dela, falando assim no bom sentido, né? Falei, poxa vida, eu não acredito que você errou a questão de pilha de Daniel na prova de mestrado da UFES. Ah, professor, eu estava nervosa, aí eu gravei aquela de E redução menos E oxidação. Nem eu sei, eu não gravo isso, tá? Eu gravo a equação de Nernst, e quem vai controlar o sinal, primeiro, eu vou ver ali quem é que está oxidando e quem está reduzindo, quem vai ser o ânodo e quem vai ser o cátodo. E o outro termo da equação que vai se encarregar de fazer a mudança do sinal é o próprio LN presente na equação de Nernst. Então, é simples assim. Entenderam, gente? Laís, o que você achou? eu entendi, sim. Acho que é um costume que, pelo menos em analítica, a gente usava bastante. Eu acabei acostumando a fazer Não, pois é, mas a decoreba. o problema é esse, né? A gente pega uma fórmula pronta, decora, aí tem um exercício ou uma questão de prova um pouquinho diferente, aí você vai e faz e erra, porque se condicionou a decorar aquela fórmula, tá? Assim, eu garanto a vocês, vocês não vão errar mais, tá? E não errem questão de pilha na UFES, pelo amor de Deus, né? Dessa vez não me chamaram para a comissão de elaboração de questão, não. Mas o dia que me chamarem, eu vou bolar uma questãozinha bacana de pilhas, né?
porque geralmente as questões que tem são questões simples, né? É um dos poucos mestrados aí em Química que cai questão de pilha, é o da UFES, né? Eu não vejo isso na UFSCar, eu não vejo na UFRJ, é raro, né? O FRJ, o UFSCar, gosta muito de questões de cinética química. Agora na UFES está sempre caindo alguma questãozinha de pilhas. Tranquilo? Vamos seguir então? Professor, eu só fiquei com uma dúvida, na verdade, eu acho que eu me perdi na explicação, na questão quando você falou da atividade. Porque para mim a gente usou concentração do mesmo jeito, isso me deixou um pouco confusa. Sim, sim, a gente usa, né? Mas conceitualmente, Laís, o melhor é usar atividade do que concentração, porque a concentração nem sempre vai ser uma variável boa para pesquisa, né? Em nível experimental, né? A gente costuma falar atividade porque o termo atividade acaba lembrando o quê? Que uma pilha ela funciona bem quando o eletrólito, né, dessa pilha ele é diluído. Quando o eletrólito é concentrado, é uma forma de lembrar a gente, né? E eu vou fazer um mestrado na área de eletroquímica, isso me força a lembrar que eu não vou fazer uma pilha ruim, né? Eu vou sempre procurar trabalhar numa pilha ali que esteja dentro de uma concentração boa para que eu tenha um bom fluxo de elétrons, tá? Na realidade, é isso que você falou, a gente acaba usando a concentração mesmo, tá? E os problemas do Castellan, ele bota lá o A de atividade com unidade de concentração. Então, não tem problema nenhum, tá? Então, é só um termo a mais aí para lembrar que o que é mais importante para o bom funcionamento de uma pilha é o conceito de atividade. Tranquilo? Sim, sim. Então, seguindo aqui, né? Seguindo aqui. Aí vem aqui um exercíciozinho aí para vocês, né? A pilha formada pelos eletrodos Fe0, Fe2+, e Cu0, Cu2+, apresenta uma DDP de 0,78 volts. Sabendo que o potencial padrão de redução dos íons cobre 2+, é de 0,34 volts e que a lâmina de ferro zero se dissolve, descubra o potencial padrão de redução dos íons ferro 2+. Questão simples de se resolver. Eu vou deixar para vocês trazerem a resposta depois, tá? Então pode trazer aí durante a semana, me mandar a resposta. O slide está lá e aí eu resolvo também e coloco o gabarito para vocês. Aí aqui tem, uma indústria necessita estocar solução de nitrato de níquel, 1 molar a 25 graus Celsius. Para isso, ela dispõe dos tanques A, B, C, D, em que o A eu tenho ferro 2, ferro 0 é de redução isso, o segundo tanque de chumbo, terceiro tanque de zinco e o quarto tanque de estanho. Sabendo que o potencial de redução do níquel 2+, para níquel 0, quais os tanques poderão ser usados na estocagem de modo que o nitrato de níquel não se contamine? Tá? Isso aí dá para responder de cabeça. Qual seria a resposta aí dessa questão aqui? Essa aqui a gente pode resolver também. Eu pego uma tela em branco, a gente resolve. O que vocês acham?
quais os tanques a gente poderia utilizar aí? De forma que o nitrato de níquel não se contamine. E aí, gente? Vou reduzir aqui um pouquinho. Olhar aqui para vocês. Ninguém escreveu nada. Acho que vocês preferem falar mesmo, né? Quais os tanques vocês utilizariam aí? Professor, Oi, você consegue me ouvir? consigo sim. Quem é que está falando? Jéssica? É, Jéssica, ocorreu um milagre aqui. Que bom, Jéssica. Eu estou com tanta dúvida para tirar, mas depois eu vejo isso. Se contaminar aí, seria ele, no caso, reduzir. Porque ele está no estado de oxidação. Que nem uma questão que você fez na aula passada sobre simples troca. Sim. Exatamente então, teria isso. que ser um potencial. Aí teria que ser um potencial de redução que, no caso, não tirasse ele do seu estado oxidado. Então, teria que ser um potencial de redução maior que o dele? Seria o potencial de redução maior que o dele? Todo mundo concorda? Não sei, pode ser menor também. Mas eu acho que é maior, porque eu não posso tirar ele do estado que ele está oxidado. Então, se eu não posso oxidar ele, eu tirar desse estado, tem que ser alguém que esteja no estado de oxidação menor. Na realidade, Jéssica, a gente tem solução de nitrato de níquel, níquel 2, estocado em um tanque metálico, tá? Então, para o nosso níquel não se contaminar, ele não poderia sofrer redução. Então, e para o níquel não sofrer redução, né? O que tem que acontecer? Alguém teria que sofrer no lugar dele. Alguém teria que ter o quê? Que sofrer a redução no lugar dele. Então, maior potencial de redução do que o dele. Seria maior? Não sei, estou confusa. Pensa bem. Na verdade, pelo menos na minha cabeça, eu acho que seria um que ele teria que estar em contato com o que tivesse o menor potencial de oxidação. Se fosse oxidar menos, assim, ele reduziria menos. Exatamente. E a forma melhor de se pensar para resolver uma questão desse tipo, gente, é pensar no potencial de oxidação, tá? Então, por exemplo, se eu coloco, né, vamos pensar naquele exemplozinho de colocar uma chapa de zinco dentro de uma solução de sulfato de cobre. Eu coloco o zinco dentro de uma solução de sulfato de cobre, ok? Então, o zinco, para ele se oxidar, ele tem que ter um potencial de oxidação maior do que o potencial de oxidação da solução. Se o potencial de oxidação dele for menor do que o metal presente na solução, ele não vai sofrer corrosão. Então, a gente pensaria aqui em quem? Primeiro, eu não usaria potencial de redução, eu utilizaria potencial de oxidação. Então, qual seria o potencial de oxidação do níquel 0 a níquel 2+? Mais 0,25. Então, meus tanques, eles teriam que ter um potencial de oxidação, né, inferior a mais 0,25.
né? Então, seria o caso do tanque de estanho, que tem um potencial de oxidação de mais 0,14. Seria o caso do tanque de chumbo, de mais 0,13. Agora, se eu pego um tanque de zinco, em que o potencial de oxidação dele é maior do que o potencial de oxidação da solução, o tanque de zinco, tanto o tanque de zinco quanto o tanque de ferro, eles irão sofrer corrosão. Tá? Eles vão sofrer corrosão e aí, com isso, vai acabar contaminando a solução. Tá? Um outro problema no transporte de reagentes químicos é que nem todo tanque é totalmente adequado para o transporte de uma determinada substância ou resíduo, tá? Então, geralmente, nessas situações, a gente acopla no nosso tanque metálico uma coisa conhecida como ânodo de sacrifício, tá? Então, quando a gente coloca soldado nesse nosso tanque, né, chapas de ânodo de sacrifício, ele vai sofrer a corrosão no lugar do próprio compartimento metálico. Então, isso aí é muito utilizado também no transporte de resíduos químicos. Motores marítimos, né, tem aqueles motores de popa de embarcações, eles obrigatoriamente têm que ter um ânodo de sacrifício, porque mesmo a carcaça de um motor daquele sendo feita de antimônio, o antimônio em água com alta concentração salina, ele acaba sofrendo corrosão. E aí, geralmente, se acopla, né, um ânodo de sacrifício com maior potencial de oxidação do que a própria carcaça do motor. Então, é uma coisa bem interessante aí que, graças a esse estudo, né, de pilhas, substâncias eletrolíticas, potencial químico, fluxo de elétrons e tudo mais, que isso é a base do estudo de corrosão também. Se criou, né, o ânodo de sacrifício, né, que é uma outra coisa interessante também. Tá? Agora, oi. Eu estava pensando uma coisa que na aula passada o senhor tinha falado que o ouro ele é o metal que menos sofre corrosão, menos oxida, porque ele tem o menor potencial. Exatamente. Aí eu estava pensando, teria algum outro benefício, além do valor, né, que o ouro é mais caro, da gente colocar platina no lugar, quando a gente sofre alguma lesão óssea, por exemplo, dentro do nosso corpo, além do valor econômico? Você saberia? Olha, a gente tem que olhar a tabela de potenciais, né, da platina para dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver aqui, né? Aqui deve ter a platina. Eu vou ampliar aqui a nossa tabelinha e a gente vai dar uma olhada aqui. Essa tabela eu tirei do Castelã. Deixa eu ver aqui, platina. Eu acho que eu vi platina aqui. Não. Nessa tabelinha aqui não tem platina, não. Tá? Mas a gente pode fazer uma busca aqui na internet. Tabela de potenciais. Aqui, platina. Já apareceu nessa tabela daqui, ó. Ué? Estou tentando botar aqui a figura. A platina, né? Ela tem... ela é em seguida do ouro.
depois do ouro, ele seria o melhor metal, né? Enquanto o potencial de redução do ouro ou de oxidação dele, melhor dizendo, é menos 1,5, o da platina é menos 1,18, né? E aí, daí em diante, vem outros metais, né? Então, platina é um bom candidato, sim, Giovana. Olhando aqui pela tabela dos potenciais de redução e ou de oxidação, dá para a gente ver que a platina é um bom candidato também, tá? Não é à toa que ela é utilizada, né, em próteses e tudo mais, né? O titânio, eu não sei qual o potencial químico do titânio, mas é um outro bom candidato. Nem todos os metais estão na tabela, mas a gente pode dar uma pesquisada aqui. O titânio, vamos ver aqui. Ué, sumiu? Eu tinha visto um valor aqui. O titânio, ele tem, né, um potencial de eletrodo padrão de menos 1,63 volts. E aqui ele está falando de redução, então de oxidação. Nossa, ele tem alto potencial de oxidação, estranho. Science Direct. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mas ainda usa titânio? Eu acho que sim, né? Usa, muita gente usa. Principalmente em prótese. Prótese, mas estou falando, tipo, quando você vai ter que colocar placa dentro do corpo e tal. Não, aí eu não sei. Aí usa. Mas eu sei que muita gente que faz cirurgia bota aquele espino de titânio. Por dentro, não é platina, não? Olha aqui que bacana. Também. Olha que bacana isso aqui, ó. Quer ver? Vou ampliar aqui. Aqui eu estou tendo... não, estou tendo potencial de redução. Não, de oxidação. O meu potencial de oxidação do titânio é menos 1,63. O meu potencial de oxidação. Então, meu potencial de oxidação do titânio ele é bem baixo, né? Então, ele seria um bom candidato também. Ele seria um bom candidato. Mas espera aí, cara, eu não estou entendendo essa tabela daqui. Aqui eu tenho. Ou ele está utilizando o potencial... Não, porque o do potássio ele tem alto potencial de oxidação. Tem alguma coisa errada aqui. Acho que esse é de redução, professor. Porque o níquel é o mesmo valor que o senhor colocou lá no exercício anterior. Menos 0,25, e era de redução. Então é o de redução mesmo, né? Tá. Na realidade a gente tem que avaliar, né, as referências. A do Science Direct parece ser confiável, né? Então, enfim, vem de um livro aí, é uma coisa para se analisar, né? Mas geralmente se usa titânio, platina, né? No caso de próteses dentárias, geralmente se usa o titânio. É isso que eu ia falar. O dentário, eu sei que eles usam muito mais titânio. Agora no corpo eu não sei. Sim. Agora vocês notem, né, que tem tudo a ver com essa parte de eletroquímica, de pilhas. Tem tudo a ver com isso, né? Então, voltando aqui onde a gente estava, no exercício, né? Se a gente pegar essa questão daqui, vou colocar esse cara para baixo, para dar para escrever em cima. Então, a pilha é formada pelos eletrodos ferro 0, ferro 2+, e cobre 0, cobre 2+, apresenta uma DDP de 0,78. Tá?
Então, a gente tem que a DDP dela, essa aí não está falando de temperatura, não está falando de nada, a gente vai considerar o quê? As condições padrão, né? Então, vou colocar aqui o meu ponteirinho. Então, eu tenho o quê? A gente sabe que se a gente analisar tabela de potenciais, para essa reação daí ocorrer, né, eu tenho que... Bem, se ela não ocorrer, não vai ter DDP. Então, é um fato, né? Então, eu vou ter aí que o meu... Sabendo que o potencial padrão de redução dos íons cobre é de mais 0,34, então o que a gente vai ter aqui? Cadê minha caneta que sumiu? Eu vou ter aqui, ó, cobre 2+, mais 2 elétrons, dando cobre 0. E aí eu vou ter o meu potencial de redução de mais 0,34. E aí aqui, né, o meu cobre está reduzindo, o meu zinco ele vai estar oxidando. É zinco? Não, é ferro, né? Então, eu vou ter ferro 0, indo a ferro 2+, mais 2 elétrons. Isso aqui a gente precisa determinar, que eu vou chamar de X. E aí a reação química a gente vai ter Cu2+, mais ferro 0, dando Cu0, mais ferro 2+, e aí a DDP igual a 0,34. E aí qual vai ser? Ele pergunta. Descubra o potencial padrão de redução dos íons ferro 2. Bem, se eu encontrar X aqui, que é a soma entre esses dois, né? 0,34 mais X... Não, peraí. Potencial... A DDP é 0,78, tá? Aqui eu tenho 0,78. 0,34 mais X é igual a 0,78. O meu X vai ser igual a 0,78 menos 0,34, que vai dar 0,54, né? 44, professor. Oi? 44. 44. 0,44. 0,44 volts. Esse X aqui que a gente encontrou é quem? É o potencial de oxidação do ferro. É o EOX do ferro, né? É o ferro 0 indo a ferro 2. Se eu quiser encontrar o potencial de oxidação, de redução do ferro, que é o que pede a questão, que é o ferro 2+, indo a ferro 0, é só inverter o sinal. Menos 0,44 volts. Tá? Então, questãozinha boba, bem simples de se resolver. Tá? O potencial... Professor? Oi. Eu tenho uma dúvida, que é besta, mas é que eu sempre tenho problema quando eu vou estudar essa matéria. Quanto mais negativo, maior meu potencial de redução. Por exemplo, se eu tenho 0,8 e 0,5,
os 0,8 negativos, né? Aí então vai ser menos 0,8 que vai Não, reduzir? não, não, não. O maior é o maior mesmo, né? Quanto mais negativo é o potencial de redução, maior vai ser a dificuldade de reduzi-lo. Quanto maior o potencial de redução, mais facilidade você vai ter de reduzi-lo. Assim como o de oxidação, entendeu, Jéssica? É a mesma coisa. Maior, mais próximo de zero. Oi? É, Maior, mais próximo de zero, pode até, normal, né? pode até ser positivo, né? Se eu não me engano, tem tabelas que têm potencial de redução positivo, né? Então, quanto maior é o potencial de redução, maior a facilidade de se reduzir. E quanto maior o potencial de oxidação, mais fácil ele vai se oxidar. Você pensa É porque mesmo... quando tem um negativo, confunde. Não, não confunde. É só você pensar naquela reta, né, do conjunto dos números reais. Né? Conjunto dos números reais. Eu tenho aqui no meio zero, e aqui eu tenho mais infinito, e aqui eu tenho menos infinito. Né? Se eu estou pensando em potencial de redução, por exemplo, vamos supor que eu tenho um valor de menos 5 aqui, tá? Menos 5. E que meu outro potencial de redução vai ser menos 3. Qual que vai reduzir mais facilmente? O menos 3. O menos 3. Porque o menos Entendi. 3, né? Menos 3 ele é maior do que menos 5. Assim como se eu tiver um potencial de redução de 8, né? O 8 também é maior que menos 3 e é maior que menos 5. Então, esse cara aqui vai se reduzir mais facilmente. Tranquilo? Obrigada, professor. Eu sei, o sinal, às vezes, ele dá um nó na nossa cabeça, né? Mas a gente pensa em valor menor e valor maior, né? Então, e pensa justamente, é só você lembrar dessa retinha aqui do conjunto dos números reais. Tranquilo, Jéssica? Tranquilo, professor, entendi. Obrigada. Beleza, de nada. Aí vamos seguir, então. Resolvemos essa questão. Sim. Então, uma outra coisa importante aqui é o eletrodo de hidrogênio, né? A gente falou na nossa aula passada, e eu até representei rapidamente o eletrodo de hidrogênio, mas sem o formalismo matemático por trás disso. Então, é bem bacana, tá? Como que funciona, né, a equação de Nernst e as equações da termodinâmica no eletrodo padrão de hidrogênio. Primeiro, o eletrodo padrão de hidrogênio, ele foi concebido para quê? Para a gente determinar os potenciais padrão de redução ou de oxidação dos elementos, né? Então, geralmente aqui, o que eu esqueci de colocar aqui é que a gente tem aqui uma plaquinha de platina, né? Um fio de platina e uma plaquinha também de platina, né? Olha a platina aí, ó, né? Aqui eu tenho entrada de gás hidrogênio e aqui uma solução levemente ácida. E aí a gente acopla esse eletrodo aqui no outro eletrodo, por exemplo, de cobre, zinco, ferro, enfim. E aí vem as reações, né? Eu tenho que o H+, mais o elétron que chega aqui na platina, vai dar meio de H2, gasoso, por isso que tem que ter esse fluxo, essa reposição de hidrogênio. Da condição de equilíbrio, a gente tem que o μ do produto é igual ao μ reagente,
Então, μH mais aquoso mais μ elétron da platina é igual a meio de μH2, equação 1. Seja o trabalho de 2 dado por W2 menos W1 e o fluxo de elétrons dado por W por Q, o W12 gasto para levar a carga Q do ponto 1 ao ponto 2 vai ser dado pelo fluxo em 2 menos o fluxo em 1, que é o trabalho 2 sobre Q. Aplicando-se para uma quantidade infinitesimal, né, a gente tem que W12 é menos dW eletrônico, que é igual a dQ. Mas o trabalho produzido será igual ao decrescido. Não, peraí, nem eu entendo minha letra. Ao decréscimo, né? Mas o trabalho produzido será igual ao decréscimo da energia de Gibbs. Então, dW eletrônica é igual a menos dG. E aí a gente tem que dG, eu chamei de fluxo linha menos fluxo, dQ, em termos de potencial químico dos eletrodos. Isso aqui não precisa decorar, tá, gente? É só para mostrar o formalismo matemático por trás disso tudo para vocês. Em termos de potencial químico dos elétrons, a gente chama, né, μ eletrônico, que a gente chama, esse tiozinho é para chamar uma grandeza média, quando são transferidos dN mols de elétrons. Aí, seguindo, né, o DG é o meu potencial químico médio, linha dN, menos potencial químico médio dN. Os dN mols de elétrons transportam uma carga negativa, dQ igual a menos FdN, onde F é igual a carga por mol do elétron, que é igual, né, a gente aproxima, né, a gente usa 96.500 coulombs por mol. Então, o valor mais exato é 96.484,56 coulomb por mol. Combinando as equações 3 e 4 e dividindo por dN, a gente vai ter isso daqui, né? Rearranjando a equação, a gente tem que o fluxo médio de elétrons é igual a E' mais F φ' menos F φ, sendo esse μ o potencial químico dos elétrons num ponto quando φ é igual a zero, a gente tem a equação 6. Subtraindo as equações 6 de 5, a gente tem que o fluxo de elétron médio é igual ao fluxo de elétron menos F φ. Chega a equação 7. Para os metais, né, o fluxo de elétron é igual a zero, né, o metal no estado zero. Daí a nossa equação 7 se resume a isso aqui, né? Aplicando em 1, né, para o eletrodo de platina e as formas usuais H+ e H2, a gente obtém essa expressão daqui, né, para o nosso eletrodo de hidrogênio, em que esse F daqui ele pode ser a nossa fugacidade, pode ser a nossa atividade química, né? Em que onde F é a fugacidade do H2 e AH+ é a atividade do íon hidrogênio na solução aquosa. Daí, né, o nosso φ, que ele vai ter dimensões de voltagem, né, vai ser o φ de H+ para H2, redução, né, vai dar por μH+ 0 menos meio de μH2 sobre F menos RT sobre F ln de raiz quadrada da fugacidade sobre a atividade H+. Fazendo fugacidade igual a 1 e atividade máxima igual a 1, a gente vai ter essa formulinha daqui, que vai se resumir, né, ao μ0 de H+ sobre
Faraday, constante de Faraday. Visto que μ0 de H2 é igual a zero e subtraindo a equação 10 da 9, a gente chega à equação de Nernst para o nosso eletrodo de hidrogênio. Como é um eletrodo padrão, por convenção, né, o μ é tiozinho é igual a zero e o μ H mais H2 é igual a zero, né? E o μ0 H mais é igual a zero, daí a nossa equação 10 ela se resume a essa daqui, tá? Então a gente vai ter o nosso potencial aqui para o nosso eletrodo de hidrogênio. E aí acoplado tem vários artigos, né, disponíveis aí na literatura, um experimento com eletrodos de hidrogênio para determinação do potencial padrão. E aí a gente fica com esse exercício daí, né? Calcule o potencial da pilha e dê a reação da pilha para cada um dos casos seguintes. Use os dados da tabela 17.1, que é essa daqui, ó, tá? Tabela 17.1. Eu tenho uma pilha, tá? Formada por Ag0 indo a Ag+, num eletrodo, com a atividade iônica da prata mais de 0,01, e no outro eletrodo eu tenho zinco 2 indo a zinco 0. Aí a questão B, eu tenho platina sólido, né, um agregado aqui, né, uma mistura de platina, ferro 2+, indo a ferro 3+, solução, né, ácida. Não, desculpem. É isso mesmo, ferro 2 indo a ferro 3, né, aquoso, aqui não falou qual o ânion, né, complementar disso daqui, só diz ferro 2 indo a ferro 3 no eletrodo, enquanto no eletrodo eu tenho o cloreto, né, sendo, né, eu tenho um cloreto de um lado do eletrodo, indo, no caso eu tenho Ag mais Cl menos, indo AgCl. Peraí, deixa eu só entender aqui. É isso mesmo, na realidade é uma mistura composta de cloro menos, indo a AgCl, Ag mais sólido, no outro eletrodo. Quando a gente tem esses pontilhadinhos aqui, a gente está sempre separando o nosso ânodo do cátodo. E na letra C a gente tem a mesma coisa, né? A gente tem esse eletrodo daqui, separado desse daqui. São formas diferentes de se representar. Ele poderia colocar também um pontilhadinho aqui, né? Duas barrinhas cortadas para separar. E aí ele pergunta o seguinte, ele pede para mostrar a reação da pilha, como foi escrita, do jeito que ela é escrita para cada caso, e ainda pergunta, né? Ele não pergunta aqui, mas para a gente dizer se as reações que ocorrem nessas pilhas são espontâneas ou não, o que é necessário? É necessário a gente determinar a DDP dessas pilhas. E aí, para a reação nessas pilhas serem espontâneas, a DDP tem que ser quanto? Reação espontânea, DDP positiva. Ou ΔG negativo. Porque o ΔG a gente viu que ele é dado por menos NFE, né? Então, quando a DDP, que é o nosso E, né? Ou a própria DDP,
da pilha, ou E da pilha, né, for maior que zero, o ΔG vai dar menor que zero. E quando a DDP for menor que zero, o nosso ΔG vai ser maior que zero, né, até por essa aplicação daqui, e vai mostrar a reação não espontânea. E aqui vai ser uma reação espontânea, tá? Quando a DDP de uma pilha dá negativo, o que a gente tem que fazer, né, para observar algum tipo de reação? Forçar a passagem de elétrons, que é o que ocorre no inverso da pilha, tá? E aí eu vou deixar aí para vocês também a pergunta, né? Depois eu posto, né? Algumas perguntas, uma perguntinha a mais, uma questãozinha de pilha sobre isso, né? E eu vou deixar essa questão aqui para vocês resolverem e discutir pelo grupo como que ficou a resolução. E aí, na quinta-feira, para dar um tempinho de tolerância aí para vocês estudarem para a prova, eu vou postar a resolução dessa questão daí, tá? E eu queria que vocês pensassem também na seguinte questão. Se eu tiver a pilha de Daniel e eu tenho aqui que no meu eletrodo de zinco, né? Zinco 2+, na realidade, zinco 0, indo a zinco 2+. Eu tenho, né, a minha concentração de zinco de 0,01. E no meu eletrodo de cobre 2+, indo a cobre 0, eu tenho aqui também 0,01 de atividade. Pergunto a vocês, qual vai ser a DDP dessa pilha? Na realidade, é a pergunta que eu iria fazer depois, mas deixa como questão para vocês. A DDP, se essa pilha estiver na temperatura de 25 graus Celsius, e qual vai ser a DDP dessa pilha, né? Se eu tiver no ânodo a temperatura de menos 78 graus e no cátodo uma temperatura de 78 graus Celsius. Tá? Qual vai ser a temperatura, a DDP dessa pilha, se no ânodo eu tiver a temperatura de menos 78 e no cátodo a DDP de 78 graus Celsius. E na letra C, o inverso disso. No cátodo, menos 78 graus Celsius e no ânodo, 78 graus Celsius. Se a gente puder separar essa pilha em dois compartimentos, em um que eu coloque o eletrodo, né, a substância eletrolítica, numa mistura criogênica, e aí o outro eletrodo eu coloque numa manta aquecedora. A voltagem vai alterar, né? Então, qual seria a DDP? Nesse caso, gente, diferente de você colocar os dois eletrodos a uma mesma temperatura, a voltagem não altera, tá?
que é o caso de colocar a pilha na geladeira. Então, a própria equação de Nest, ela mostra isso para a gente. Tá? Agora, no caso, se eu conseguir colocar um eletrodo num banho de gelo e o outro eletrodo num banho aquecido, vai mostrar o quê? Que a DDP vai se alterar. Para isso, para a gente ver essa alteração, é importante a gente analisar pelo menos até a quinta casa decimal. Altera pouco, mas a DDP altera, tá? E aí, junto com isso, eu vou passar mais detalhes depois. Eu vou querer como trabalho, pode ser para depois da prova, né? Que agora vocês vão estar com a cabeça na prova, mas para vocês elaborarem um programa em Basic para estimar a DDP da pilha de Daniel, em que eu varie a temperatura do ânodo e do cátodo, tá? Então, é um trabalhinho para ser feito em grupo. Então, ele pode ser feito naquela linguagem Free Basic Compile, que a gente já deu um treinamento sobre isso, tá? E aí, é isso aí o que eu tenho para passar para vocês. Tranquilo? Professor, Oi. a prova ela vai ser só de eletroquímica? Não. Vai cair essa parte de líquidos parcialmente miscíveis, tá? Que a gente viu. Na realidade, eu não lembro aqui mas a gente pode dar uma olhadinha aqui e recapitular o nosso plano antigo, né? Então, ó, Tá bom. vai ser todo o assunto depois da prova 1, tá? Inclui regra da alavanca, crioscopia, sistemas binários, isotérmico, lei de Raoult, diagrama isotérmico em sistema binário. E aí, vamos aqui para o nosso outro material. A parte de gráficos, os gráficos você falou que não cobra não, né? Não. Aqueles gráficos, diferentes gráficos, né? O único gráfico que pode ser cobrado é a da aplicação da lei de Raoult e aquele gráfico de líquidos parcialmente miscíveis. Então, tá aqui, lei de Raoult, Tá bom. lei de Henry. Diagramas ternários não vou cobrar. Ok? Foi até bom você perguntar, Jéssica. E aí entra em pilhas, né? Potencial químico de espécies carregadas, diagrama de pilha, pilha de Daniel, energia de Gibbs, equação de Nest, ou seja, é até a matéria de hoje. Tá bem curtinho o conteúdo. Tá bom? Mas vai cair Tá bom, depois da prova 1 e essas duas aulinhas que tivemos aí no retorno do bloco 2. Beleza? Beleza, professor. Gente, alguma dúvida mais? Tranquilo? Tentem resolver essa questãozinha aí que eu deixei no material. E aí, até quinta-feira eu resolvo também e coloco a resolução para vocês, tá bom? Tá bom, professor. Aí você vai postar uma atividade avaliativa, né? Isso, mas sim. Não, a atividade avaliativa foi isso aí que eu comentei, o programinha em Basic. Mas eu acho que ninguém estudando para a prova vai ter cabeça de fazer esse trabalho, né? Então, quando a gente retornar da prova, eu retomo com essa atividade avaliativa do programa, que vai dar um trabalhinho, e aí vocês entregam 1 semana ou 2 semanas depois da prova. Ah, tá bom. Tá bom?
Tá bom, Tranquilo, obrigada. Laís? Tranquilo, Esther, Giovana, tudo bem? Sim. Só estamos nós aqui mesmo, né? Nós 5 aqui. Então, gente, um bom restinho de semana aí para vocês, tá? E qualquer coisa é só me chamar lá pelo nosso grupo que eu tô sempre atento. Beleza? Tá bom, professor, obrigada. Boa tarde. De nada. Boa tarde para Obrigada, vocês, professor. gente. Boa tarde também. Tchau, tchau. Vou interromper a gravação e encerrar aqui.